Hoje você vai ter uma edição especial sobre a Páscoa. Muitas dicas, novidades, receitas e muito mais. Você não pode perder. É a partir de agora, no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galum Pré-moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas. Reino das Flores. Decorações para festas e eventos. E Kodachi Sushi Bar. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Neste ano caiu no dia 20 de abril de 2014. A Páscoa significa passagem. É a celebração mais importante da Igreja Cristã, onde se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa está inserida na Semana Santa, onde na Sexta-feira Santa é celebrada a crucificação de Jesus. E no domingo de Páscoa se celebra a ressurreição e a sua primeira aparição para os seus discípulos. Você sabia que a Páscoa sempre cai no domingo depois da primeira lua cheia da primavera? Neste ano, a lua cheia apareceu no dia 15 de abril e o domingo de Páscoa é no dia 20 de abril. A Páscoa é uma festa móvel, varia o dia a cada ano. A data é sempre comemorada entre os dias 22 de março e 25 de abril. A Páscoa é comemorada em vários países. Entenda tudo sobre esta curiosa história agora no quadro Dicas e Curiosidades. Você sabe que a Páscoa tem alguns símbolos, certo? Conhece o significado de cada um deles? Sabe o porquê existem estes símbolos, como o coelho e o ovo? O que é a Páscoa para você? O repórter Geiseriel Cunha foi até as ruas de Joinville para saber da opinião das pessoas. Veja só. Então, Carol, nós viemos até aqui o centro de Joinville para saber das pessoas se elas sabem o verdadeiro significado da Páscoa. Você aí de casa, sabe qual é? Então, o que é a Páscoa para você? Páscoa para mim nada mais é do que a ressurreição de Jesus. E o que você mais gosta assim na Páscoa? Comer. Comer chocolate? Com certeza. O que é a Páscoa para vocês? É a Páscoa. É a Páscoa? O que vocês gostam de fazer na Páscoa? O que mais vocês gostam na Páscoa? Tem feriado? Feriado, dá para descansar bastante? Dá para descansar bastante. E o que é Páscoa para você? É um dia que a gente comemora junto com a família, né? A Páscoa é o momento que a gente pode estar com a família, né? Vendo bem essa questão da união da família, vendo a questão da Páscoa, né? Qual é realmente o sentido da Páscoa, né? E é um momento de tranquilidade, sossego. Então é isso aí, agora você já sabe o verdadeiro significado da Páscoa e também escutou um pouco da opinião das pessoas sobre essa data histórica. Carol, agora é com você no estúdio, um Feliz Páscoa para você de casa também, um forte abraço. Carol, é com você. Obrigada, Geiseriel. E agora vamos saber o significado disso tudo. Assista agora a entrevista. Vou conversar agora com Marise, que é professora do ensino religioso. Ela que vai falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Marise, então explica pra gente o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Tá. Sempre que eu penso em Páscoa, me vem a lembrança, assim, as memórias que eu tenho desde criança. E Páscoa para mim é ressurreição, né? Eu logo penso em Jesus, nas histórias que eu conheço desde a minha infância. E todo esse sofrimento, todo, né, esse tempo de Páscoa, mas principalmente a alegria de comemorar no domingo de Páscoa a ressurreição. Então a festa da Páscoa para mim é muito forte, muito significativa no sentido da vida, de festejar e comemorar a vida, né? Primeiramente pensando em Jesus e depois pensando em nós todos, né? A nossa vida. E é dessa forma que surgiu então este conceito? E surgiu com o povo antigo ali, né, no Egito. E também a questão
pensando nos países europeus, tem um outro significado também ainda, que é a questão eles vêm do inverno, né? Eles estão passando para a primavera, então é um tempo que tudo floresce, né? Pensando os países, as regiões de neve. Então agora está o despertar, né, da natureza, tanto no povo egito, que era escravo e saiu para a liberdade, como também a questão da natureza que volta a florescer a vida. Por que o chocolate e o coelho é um símbolo da Páscoa, né? Um dos símbolos. Chocolate, na verdade, veio com a indústria do chocolate, né? Realmente a questão do comércio. Mas o ovo, dá para fazer uma relação com a questão da vida, né? Do ovo, né? O ovo se quebrando, surge uma nova vida. O nascer, o despertar para a vida, né? Essa relação com Jesus, que parecia morto e voltou a viver. E o coelho, na verdade, pode ser usado como símbolo da fertilidade, que também traz de volta a ideia da vida, né? Ele é um dos animais que mais se reproduz, ou mais rapidamente se reproduz durante o ano, e sempre de novo volta ao que aconteceu com a ressurreição de Jesus, a vida que ele voltou a ter a partir da ressurreição. E existe algum outro símbolo também que represente a Páscoa? Eu gosto muito de um símbolo que é bem pouco conhecido, a borboleta, por exemplo. Tá? A borboleta ela foi introduzida também depois com o símbolo de Páscoa, porque com a borboleta acontece algo parecido com o que aconteceu com Jesus. Houve uma transformação, né, da morte para a vida. A borboleta, né, a lagarta, que se fecha dentro do casulo, permanece lá dentro durante algum tempo, parece algo morto, sem vida. E de repente desse casulo que aparentemente está morto, surge uma nova vida, a borboleta que sai, né, que surge. Então eu gosto muito dessa transformação E outro também que eu gosto muito é o girassol, né? A ideia do girassol que segue a luz do sol, e a ideia assim de seguir os ensinamentos de Jesus, né? Que Jesus foi, na verdade, alguém que trouxe grandes ensinamentos para a vida do ser humano. Então, nesse sentido, o ser humano é incentivado a seguir os ensinamentos de Jesus. São histórias que a gente acaba não sabendo, né? Está por trás de uma Páscoa. E existe um significado diferente para cada tipo de religião? Ou é todo o mesmo? Quais são as diferenças? Sim, existem. Primeiro, a gente tem que pensar na ideia de que nem todas as religiões são cristãs, né? Então, são religiões que não creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, então automaticamente não existe essa festa da Páscoa, porque a Páscoa para os cristãos foi criada a partir da ressurreição de Jesus. Eu sei também do judaísmo que há a comemoração da Páscoa, porque eles, na verdade, comemoram no sentido da liberdade. Pensando lá no Antigo Testamento, o povo que era escravo no Egito conquistou a liberdade. Então essa é a festividade e, pelo que eu conheço, sim, é uma festa bastante comemorada para o povo judeu. Quais são as atitudes que são mais presentes nesta época do ano, mas que deveria estar presente em todo o ano? Eu penso assim que, se nós pensarmos na atitude de Jesus, né, pegarmos como exemplo a última ceia, né, onde ele repartiu o pão e o vinho, acho que podia ser pensado nas nossas atitudes. Jesus repartiu o que ele tinha de mais importante. Eu acho que esse repartir deveria acontecer não só na época de Páscoa, e sim ser pensado como um todo, o ano todo, fazendo parte da nossa vida. Repartir. Quantas vezes nós passamos ao lado de pessoas que necessitam, né, de um olhar, de um abraço, de um carinho, de um agasalho, e nós temos e podemos repartir e estamos deixando de fazer, né, deixamos de repartir, de seguir o exemplo que Jesus trouxe e nos ensinou. Obrigada, Marise. Como vocês viram, o ovo também é um símbolo da Páscoa, pois representa o começo da vida. Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes boa passagem para uma vida feliz. E você, pensou nisso quando presenteou alguém?
Bom, agora vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco não perca dicas de uma receita deliciosa de ovo de colher e uma entrevista com a nutricionista que vai explicar sobre os ovos de chocolate para quem quer continuar com foco na dieta ou na vida mais saudável. Não perca, em alguns segundos estamos de volta. Todos os caminhos podem levar para onde você quiser. Mas são seus olhos que irão registrar tudo o que a lembrança irá guardar. Aprecie as maravilhas com que o mundo te presenteia. Fé, culturas, beleza, proteção, marcas do tempo, sabedoria, manifestações de amor. Ótica Vision, perfeição que dá na vista. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança. Tudo em um ambiente agradável. Estamos de volta e agora que você vai acompanhar a entrevista com a nutricionista e saber dos benefícios do chocolate e descobrir que é possível sim comer este doce e não sair da dieta. Assista agora no quadro Saúde em Alerta. Você sabia que existem ovos de chocolate para quem quer continuar na dieta? E também para quem é intolerante à lactose? Ah, e também existem os com mais proteínas. Isso mesmo! Por este motivo, conversamos com a nutricionista que irá explicar e mostrar todas essas novidades para você. Assista agora! Vera, tá chegando a Páscoa e quais são os ovos de chocolate que tem aqui na Emporium Produtos Naturais? Nós temos uma variedade bem grande de ovos para atender os mais variados públicos e necessidades, né? Então, ovos que são ao leite, mesmo sendo ao leite, eles vão ter uma concentração significativa de cacau. Ovos que não têm açúcar para os clientes que são diabéticos. Ovos com uma concentração maior de cacau, 70% cacau. Tem também o ovo que ele não tem cacau na composição. Nós temos alguns clientes que são alérgicos ao cacau. Então, a gente utiliza, é utilizado na composição alfarroba, que é uma outra planta com sabor semelhante ao do cacau. Qual que é a diferença entre um e outro? Normalmente varia a quantidade de açúcar, a quantidade de proteína, que nós temos até um ovo que é mais rico em proteína, por exemplo, para quem faz alguma atividade física e quer manter um nível de proteína aumentado, mesmo estando consumindo ovos, também tem essa opção rica em proteína. Então vai variar normalmente a quantidade de macronutriente de um para outro e principalmente se contém ou não contém açúcar. Então, para quem faz atividade física ou para quem quer emagrecer também pode comer chocolate? Sim, inclusive se é a pessoa que está fazendo alguma dieta, algum tipo de reeducação alimentar para perda de peso, se optar por um chocolate 70% cacau, além de ter um poder antioxidante, ele ainda pode ser um facilitador nessa perda de peso, porque ele consegue diminuir um pouco a ansiedade e mata a vontade de doce também na Páscoa. E para quais públicos é específico esses ovos?
Ele pode ser simplesmente para aquela pessoa que quer uma Páscoa mais saudável, consumindo também os ovos, né? Pode ser para aquela pessoa que é diabética, para aquelas pessoas que são intolerantes ao glúten, que tem a doença celíaca, que a maioria dos nossos ovos, eles não contêm glúten também, né? Alguns deles não têm lactose, então pode ser utilizado por quem tem a intolerância à lactose, a sensibilidade ao glúten, para quem é diabético, para quem tem um pré-diabetes, por exemplo, muitas vezes não precisa do diet, da versão zero açúcar, mas se utilizar uma versão mais amarga, vai ter uma quantidade maior de cacau, que faz com que tenha um aumento menor da glicemia. Eu vi que aqui tem alguns ovos de chocolate. Eu queria que você então falasse sobre cada um deles, para quem que pode consumir, o que significa cada um, né? Então aqui nós temos o chocolate ao leite, ele vai ter 45% cacau. Normalmente quem não tem nenhuma intolerância, alguma relação negativa com os lácteos, pode consumir porque ele vai ter leite. Essa versão aqui, 70% cacau, é uma versão que já pode ser consumida inclusive por intolerantes à lactose e por quem tem a doença celíaca, que não tem nem glúten nem lactose. Esse aqui vai ser uma versão que pode ser consumido por quem tem alergia à soja, alergia a leite, alergia a glúten e ainda se for diabético, porque ele é zero açúcar também. Esse é o ovo que é rico em proteína, então ele vai ter uma concentração maior de proteína, tá? Ele tem soja na composição e tem a proteína concentrada do soro do leite, por isso que ele tem uma quantidade aumentada. Esse ele pode ser consumido por atletas, por quem pratica alguma atividade física ou simplesmente por uma pessoa que quer consumir um pouco mais de proteína. Só não deve ser consumido por quem tem intolerância à lactose, porque ele vai ter um pouco de lactose. Essa versão aqui é outra versão zero açúcar, para quem é diabético, para quem precisa evitar o açúcar de alguma maneira. E esse é o ovo de alfarroba. Ele já vem sem açúcar, sem lactose, sem glúten, também para quem não pode consumir. E quem é alérgico ao cacau é uma boa alternativa, porque ele tem um sabor muito semelhante ao ovo tradicional, porém sem o cacau, né? É comum, nós que trabalhamos com loja de produtos naturais, a gente encontrar pessoas que têm umas sensibilidades que no dia a dia a gente não ouve tanto na rua, né? Mas tem quem é alérgico ao cacau e precisa ter uma outra opção. E o sabor, assim, costuma ser muito diferente dos demais, dos tradicionais? Como que é? Varia muito de como a pessoa está acostumada. Quem tem o paladar muito aguçado para o doce, normalmente quando pega uma versão 70% cacau, vai sentir uma diferença. Então eu sugiro que comece, se está acostumado muito com essas versões que tem uma quantidade muito pequena de cacau e muito açúcar, que são as mais tradicionais, começar por uma versão, por exemplo, com 45% cacau, que é essa aqui, porque daí não vai ser uma quantidade tão grande de cacau, mas ao mesmo tempo está cuidando da saúde, porque já tem mais do que as versões mais tradicionais. Né? Os outros, como esse de proteína, eles não mudam muito o sabor, eles têm um sabor bastante agradável, inclusive o de alfarroba tem um sabor bem agradável. Normalmente a pessoa acaba experimentando um ou outro e acaba gostando mais de um deles, mas normalmente eles têm um paladar agradável. Quem vem na loja e não conhece, como a gente tem às vezes barrinhas de chocolate que são do mesmo chocolate que tem no ovo, eu sugiro às vezes levar para experimentar uma barrinha de alfarroba ou de 70% cacau ou 60%, que daí acaba conhecendo o sabor e daí optando pelo presente que quer na Páscoa. É uma forma fácil para poder escolher um ovo de Páscoa mais saudável, né? Isso mesmo, porque normalmente essas empresas elas têm versões menores de chocolatinhos, tabletes, fica muito mais fácil, acaba experimentando e daí sabe se o ovo vai agradar. Qual é que você considera o mais saudável? Na minha opinião, o mais saudável e que atenderia a maior parte do público são essas versões 70% cacau. Porque normalmente eles têm uma quantidade muito pequena de açúcar, então até um diabético bem controlado ele poderia consumir. O intolerante à lactose poderia consumir. A versão que nós temos na loja não tem glúten, então a pessoa que tem uma doença celíaca pode consumir. E a quantidade de cacau que tem ali, ele é muito antioxidante, então ele traz uma série de benefícios para a saúde. Na minha opinião, se a gente pensar de todos, essas versões um pouco mais amargas seriam uma das melhores opções. Qual que é o mais adquirido assim, pelos consumidores? Qual que vende mais? Na loja tem sido bem variado, me surpreendeu bastante que o alfarroba, que é um que não era muito comum, tem saído bastante. Quem já está com alguma orientação nutricional está optando pelo 70% cacau e tem aquele público que está começando a mudar, então está indo no ao leite. Então o ao leite, essa versão 45% cacau, o de 70% cacau e o de alfarroba eu tenho percebido uma saída grande. Então, lembrando também que além dos ovos de chocolate também tem as barras, né, que sempre estão disponíveis aqui na loja. Isso mesmo, de todas essas opções que nós falamos dos ovos, nós temos em barra também tamanhos variados, então para um momento só, uma quantidade única ou uma barrinha para consumir de vez em quando um pedacinho.
Eu queria que você falasse quais são os benefícios do chocolate, né? Porque muitas pessoas falam que o chocolate engorda, enfim, que tem muitos malefícios, mas também existem benefícios, né? Quais são? Certamente, o chocolate numa quantidade exagerada e quando ele tá aquele chocolate rico em açúcar, por isso que a gente procura apostar nessas versões melhores, em excesso ele vai facilitar o ganho de peso. Agora, se for uma versão 70% cacau, uma versão com menos quantidade de açúcar, com certeza ele pode até facilitar a perda de peso, porque ele diminui muito a ansiedade. O cacau é rico em triptofano. Triptofano é o precursor da serotonina, quer dizer, ele facilita com que o nosso intestino produza mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então diminui a ansiedade, faz com que a pessoa coma menos e ainda pode facilitar a perda de peso. Além disso, o chocolate ele tem uma ação antioxidante, então a gente previne doenças com os antioxidantes, eliminando o excesso de radicais livres, então melhorando a pele e prevenindo uma série de doenças, inclusive doenças como câncer. Muitos benefícios, né? Queria que você deixasse então as dicas finais para quem quer consumir chocolate ou comprar, não só na Páscoa, né? Mas também em outras épocas do ano. Procurem sempre um chocolate mais saudável, sair um pouquinho das versões muito tradicionais, que normalmente tem muito açúcar. Como que a gente sabe se tem muito açúcar ou não, além de degustando, né? Olhando os ingredientes, quando o primeiro, o segundo ingrediente é açúcar na listinha de ingredientes da embalagem, do rótulo, é porque tem mais açúcar do que cacau. Então, se o primeiro, o segundo ingrediente for massa de cacau, líquor do cacau, é porque nós temos uma concentração maior. Então, olhar o rótulo, experimentar, porque tem gente que às vezes também não gosta, mas não tem um hábito. A gente desenvolve o paladar também. Então, experimentar, testar novos sabores, vale a pena. Eu conheço muitas pessoas que depois que começaram a consumir, por exemplo, 70% cacau, não conseguem voltar para o tradicional, para o ao leite, que tem 10%, 15% de cacau, porque eles já acham muito doce. Então, a sugestão é olhar o rótulo, procurar opções mais saudáveis e realmente estar disposto a experimentar essas novas versões. Obrigada, Vera. Então venha até aqui na Emporium Produtos Naturais experimentar esses chocolates e fazer da sua vida um pouco mais saudável. Depois de assistirmos esta forma de consumir chocolates de uma forma mais saudável, também vamos trazer a opção para quem quer fazer o seu próprio ovo de Páscoa. E você já viu a novidade? Os ovos de colher? É este mesmo que você vai aprender agora. Então corre e pegue um papel e uma caneta para anotar essa deliciosa receita. Você vai precisar de 1 kg de chocolate, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 4 colheres de chocolate em pó, uma colher de manteiga. Passo 1. Com uma faca, pique o chocolate ao leite e divida em 3 partes iguais. Passo 2. Derreta 2 partes de chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo a cada intervalo. Passo 3. Junte a terceira parte e mexa até derreter completamente e ficar homogêneo. Passo 4. Pincele o chocolate na forma e leve à geladeira. Repita o processo até a casca ficar grossinha. Passo 5. Depois de pincelar a última camada, limpe as bordas e cubra a forma com papel manteiga. Passo 6. Leve à geladeira de cabeça para baixo e deixe endurecer até a casquinha cair da forma. Passo 7. Misture os ingredientes do brigadeiro. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 4 colheres de chocolate em pó, uma colher de manteiga. Isso tudo numa panela fora do fogo até formar um creme. Passo 8. Leve ao fogo baixo e mexa até o brigadeiro começar a desgrudar do fundo da panela. Passo 9. Espere o brigadeiro esfriar completamente e encha as metades do ovo com ele. Etapa final. Coloque o ovo de colher numa embalagem e finalize com confeitos coloridos. Outras opções de recheio: mousse de maracujá, brigadeiro crocante, brigadeiro light com morangos, beijinho e mousse de merengue. Gostou?
É uma receita fácil de fazer e que fica uma delícia. Se você não conseguiu anotar, não se preocupe. Envie um e-mail agora para nós que enviaremos a receita para você poder fazer também. O e-mail é contato@vocêsabefazer.com.br. Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Quero desejar uma feliz Páscoa, muito amor, felicidade, saúde e prosperidade. Que você continue tentando alcançar suas estrelas e que realize seus sonhos. Que reconheça em cada desafio a oportunidade e seja abençoado com o conhecimento de quem tem habilidade para fazer cada dia especial. E sempre lembre de uma coisa, que o tesouro real da vida é o amor. Quero agradecer a sua companhia e no próximo domingo não perca uma interessante matéria sobre o trânsito. Uma conversa com um executivo que vai explicar tudo sobre o coaching e as doenças do coração. Espero você no domingo às 14h30. Até lá! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galum Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. Reino das Flores. Decorações para festas e eventos. E Kodachi Sushi Bar. Você sabe fazer? Então assista ao melhor programa de entretenimento, criatividade, inovação e empreendedorismo. Programa Você Sabe Fazer, com a jornalista Caroline Meyer. Todos os domingos, às 14h30. Até lá! Oferecimento Galum Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. Reino das Flores. Decorações para festas e eventos. E Kodachi Sushi Bar.